Glória a Deus, boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus, sejam bem-vindos, vamos se assentar. E aos irmãos que estão nos assistindo pela internet, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós começamos, na semana passada, um ensino sobre batalha espiritual. Antes de eu começar esse ensino, hoje, na reunião que nós estamos agora, saiba que já existe uma mensagem, você que vai assistir um outro dia lá no YouTube, que esse ensino vai ser colocado lá no YouTube, saiba que já existe uma mensagem antes dessa, você vai ver aí no YouTube. Mas antes de eu falar sobre o ensino de hoje, propriamente dito, eu quero trazer a vocês uma revelação, e que vocês precisam prestar muita atenção no que vai ser falado agora, porque isso vai reger a sua vida espiritual para todo sempre. Lucas capítulo 2, no versículo 52, nós temos que prestar atenção na palavra de Deus e aprender. Nós estamos vivendo um período de igreja, um período de evangelho muito barato, muito sobrenatural, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum sem nenhum alicerce na palavra de Deus. Tudo eles estão levando, né, como se fosse uma verdade, mas nós não vemos, não encontramos o que eles estão fazendo na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque falta uma coisa no crente de hoje, o crente evangélico de hoje: a sabedoria. A sabedoria é algo que não é qualquer um que tem. E é a sabedoria que realiza todas as coisas na nossa vida. Olha o que diz aqui nesse versículo. Jesus crescia, então ele crescia, Jesus homem, porque ele nasceu como criança, ele nasceu zerado igual nós, mas ele não tinha pecado. Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Até o próprio Jesus cresceu em sabedoria. Isso nos mostra, irmãos, que o povo, ele sofre por falta da sabedoria também. A sabedoria é algo que para muitos é difícil de alcançar, porque para muitos ela está longe, e ela é longe, ela está muito longe, a sabedoria, porque antes dela vem algo que nós precisamos entender. Primeiro, irmãos, primeiro virá na sabedoria a informação. Você tem que ter uma informação de alguma coisa. Depois você tem que ter o conhecimento. Depois virá a sabedoria. A palavra do Senhor diz que o povo sofre por falta de conhecimento. É verdade. Nós temos uma informação. Todas as vezes que você vem à igreja, você recebe uma informação. Nós cremos, crente evangélico, que a Bíblia é a única fonte de informação. Nós, crente evangélico, nós cremos que essa informação é verdadeira, mas não adianta você só ter a informação. Você precisa ter também o conhecimento. O que é o conhecimento? Você tem que entender essa informação. Você precisa entender o que está sendo informado para você. Por exemplo, suponhamos que você recebe uma Bíblia em aramaico. Como eu já disse, ela está escrita em aramaico. Como eu já disse, você sabe que a informação que vem da Bíblia é verdadeira. É a verdade, sim ou não? Mas você conhece aramaico? Que adianta você ter uma informação se você não tem entendimento daquilo? Você vai carregar uma Bíblia na mão, escrita em aramaico, cheia de informação, como você deve se comportar, o que é verdade, o que é mentira, quem é Deus, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, mas você não tem o conhecimento. Por quê? Porque você não entende. O conhecimento vem de entender a informação. Está tudo isso na Bíblia.
Eu não sei se vocês pegaram os versículos que eu coloquei agora à tarde, já era uma informação para vocês. Mas eu vou ter o conhecimento, irmãos, quando eu entender essa informação. Mas não é suficiente somente eu entender. Eu tenho que ter sabedoria para aplicar esse conhecimento. Hoje as pessoas, elas não têm a informação porque não lê a Bíblia. E quem lê a Bíblia não tem o conhecimento porque falta o Espírito Santo para revelar. E se você não chegou no conhecimento, o povo perece por falta do conhecimento. Jesus já foi até mais antes. Erreis por não conheceres o quê? As Escrituras. Se você não conhece a informação verdadeira dos céus, porque a palavra de Deus é a informação do que Deus quer, do que Deus é e o que nós devemos ser para agradar a Ele. Agrada o teu Deus que Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele disse: minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só que as pessoas, irmãos, infelizmente, elas não são sábias, porque elas não entendem, não têm a revelação da palavra de Deus. E eu coloquei aqui, a questão é que falta a respeito de batalha espiritual. Nós estamos numa batalha, Efésios 6,12, as pessoas não têm noção que nós estamos vivendo uma batalha, as pessoas não sabem que aqui ao redor de você tem demônios, e eles estão ao seu redor, dia e noite, tentando te destruir, trazendo informações. Nós vamos chegar numa parte hoje, é muita informação, então eu estou dando poucas para que você possa entender. Então o que acontece? Existem informações que você não percebe, porque o teu dia, você é enganado, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você acha que essas coisas, elas são mais importantes do que a sua vida espiritual. A sua vida aqui no mundo é mais importante do que a sua vida espiritual. Não, a tua vida espiritual é mais importante. Tanto é que o Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. E todas as coisas físicas deste mundo lhe será acrescentada. Se você pegar o texto antes, ele está dizendo o quê? De comida, de vestimentas, de dinheiro. Por que você está preocupado com essas coisas? Isso não é importante. Isso quem se preocupa são os religiosos. Mas vocês devem se preocupar em buscar o meu reino e minha justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Hoje, isso não é ensinado, isso não é mostrado. E quando se mostra, as pessoas não entendem, não têm o conhecimento disso. Porque foi pregado um evangelho do pirim-pim-pim, de mágica. Pega a rosa ungida, pega o pão ungido e está tudo certo. Desde que junto com elas você traga um envelopinho de dinheiro. Fazer campanha de 7 semanas e assim por diante. Eu não vejo Jesus fazendo isso na minha Bíblia. Eu gostaria de ver Jesus pregando isso, mas eu não vi até hoje. Se vocês leram na Bíblia que Jesus fazia campanha de 7 semanas, vocês me avisam, porque eu não consegui enxergar isso na minha Bíblia, nunca li isso. Ou deve ter um livro que a minha Bíblia não tenha, o deles deve ter, né? A enganação do diabo, de demônios, e é por isso que as pessoas estão se afastando da verdade. Se você tem a verdade, mas ela é interpretada de forma errada, a sabedoria será errada, você não vai ter êxito. Deus não complicou nada, as pessoas que não estão prestando atenção na verdade, na instrução. Então a questão é que falta o ensino, ou seja, a pregação de batalha espiritual. Isso é uma informação. Olha, existe uma guerra. Eu não vejo ninguém guerreando, irmãos. Provérbios 23 traz essa informação para nós. Compre a verdade e não abra mão dela. A verdade, quem é a verdade? A palavra de Deus. Tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Está vendo? Discernimento é você conhecer, disciplina para obedecer a palavra, que é a verdade que nós precisamos ter. Nós precisamos ter o
entendimento da palavra. Aonde entra a fé? A fé é certeza e vem por dar ouvido à palavra de Deus. Então as pessoas, elas vêm à igreja, ela ouve a palavra, ou lê uma Bíblia, lê a palavra, mas elas não entendem, não têm conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, o entendimento, você nunca vai ser sábio aos olhos de Deus. Falta sabedoria. Porque, sabe por quê, irmãos? Muitas vezes você vai ter que ir contra aquilo que você está acostumado a crer, aquilo que você está acostumado a fazer. Outra coisa, falta de conhecimento, que é o entendimento. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, para eu dizer que eu tenho conhecimento da verdade, eu tenho que entender a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, legal! Mas que adianta? Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender o que Deus está falando para mim nesse versículo. Não, aí coloca lá o Senhor, isso é o que é lá, fica falando a palavra, mas não tem resultado. Tem que ter resultado. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia, antes ela se cumprirá para aquilo que Ele designou. Eu, Senhor, velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Mas por que a palavra não está se cumprindo? Porque não há entendimento. As pessoas não entendem a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Porque temor, eu tenho que ter respeito, eu tenho que temer a palavra de Deus, eu tenho que respeitar. As pessoas não respeitam a palavra de Deus. Temor é respeito. As pessoas estão no pecado, não estou nem aí. A palavra de Deus diz, não pode adulterar. A pessoa adultera, não pode divorciar. A pessoa quer divorciar. Você que não é dizimista, você é ladrão. Isso não é bem assim. Não tem temor da palavra. Está escrito na Bíblia, irmãos. Está escrito na Bíblia. Não, mas isso não tem nada a ver. Tem sim. Tem sim, porque está escrito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, primeiro tem que ter temor, tem que ter respeito à palavra de Deus. Para que depois o conhecimento do santo é o entendimento. Para que você entenda aquilo que o Deus está falando com você. Se Ele diz, é verdade. Mas é porque o outro falou, mas você está acreditando no que fala mentira, contra a palavra de Deus? Você tem que olhar para a palavra de Deus. Outra coisa, aí os crentes sem isso não têm sabedoria. Não sabem onde e como agir diante das suas batalhas espirituais. Se você não tiver, é a sabedoria que te dá vitória, irmãos. Você tem informação, você tem entendimento, mas você não sabe usar. Hoje o crente não sabe usar as armas que Deus dá a ele através da palavra de Deus. Tem uma doença, tem uma enfermidade, tem um problema financeiro, problema familiar, não sabe usar, não tem a sabedoria. Tanto é que o Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Só quem é sábia, ela tem que ter um entendimento da verdade. Primeiro ela tem que crer que a palavra de Deus é verdadeira. Você acha que uma mulher que tem o espírito de Jezabel, que tem a natureza de Jezabel, ela vai ser sábia aos olhos de Deus? Nunca, porque Deus diz que Jezabel é uma feiticeira. E essa feiticeira, ela trabalha contra a palavra de Deus, contra aquilo que é Deus. Mas se há uma Jezabel, há também um Acabe. Você acha que o Acabe agrada a Deus? Nunca. Eu vejo homens hoje, irmãos, que não conseguem identificar a sua esposa, que é Jezabel. O homem não consegue identificar a sua esposa, que é Jezabel. A mulher não consegue se identificar como Jezabel. O homem se ele não consegue identificar a sua esposa como Jezabel, é porque ele é Acabe. Ele não consegue ter esse discernimento. Os homens não conseguem ver que os filhos
tem tendência, os pais não conseguem olhar para os filhos e ver que tem tendência homossexual hoje. Um monte. Não consegue enxergar dentro da igreja. Tem tendência e não está fazendo nada, não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem entendimento. Acha que tudo é normal. A mãe e o pai não têm entendimento de que estão sendo autoritários sobre os seus filhos e não sabe agir com sabedoria, não sabe falar com sabedoria, não sabe tomar atitudes com sabedoria, e é assim que as pessoas ficam aprisionadas, e lá no futuro vão colher o fruto de não ter tido o conhecimento da informação da palavra, da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quando você souber usar pela fé. A fé sem a obra, ela é o quê? Morta. Eu tenho a informação, eu entendo aquela informação, eu vou usar sabiamente essa informação ao meu favor. É assim que Jesus tinha. Jesus foi tentado por Satanás, ele disse, está escrito. Ele usou a informação da palavra de Deus, porque ele conheceu a verdade e usou sabiamente para destruir Satanás. É assim que a gente destrói Satanás, é com sabedoria. O campo da batalha é o nosso pensamento. Vou fazer uma pergunta a você. Eu sei que a maioria não sabe, eu quero deixar registrado. Vocês acham que o pensamento é processado no nosso cérebro? Sim ou não? Vamos fazer uma enquete aqui. É no cérebro que nós processamos os pensamentos? Sim ou não? Sim ou não? Não. A maioria nem quer saber, não quer. Levanta a mão, irmão. Sim ou não? Não. Quem é não, fala, levanta a mão. Por que não? Agora tem que responder. Já que é não, por que não? Falar não é fácil. Veja, vocês têm uma informação, mas não têm entendimento. Como que vocês podem falar que não é no cérebro e não tem entendimento? Vocês não vão usar essa informação com sabedoria. É isso que está faltando no povo. O povo sabe o que é certo, o que é errado, mas não entende aquilo. Claro, irmãos, que não é processado no cérebro, porque nós temos um corpo espiritual. Alguém já viu falar de pessoas que saíram do corpo e se viu? Você já ouviu isso? O testemunho que eu dei aqui, que eu estava numa batalha espiritual deitado no meu sofá, guerreei com o inimigo. Quando eu guerreei com o inimigo, eu voltei lá deitado, dormindo, do jeito que eu tinha me visto. Eu me vi deitado no sofá. Ou seja, não foi o meu cérebro, porque se fosse o meu cérebro, eu estava dormindo. Tinha duas pessoas ali. Tinha o eu físico e o eu espiritual. Então, todo pensamento não é processado no cérebro, é processado no campo espiritual, a alma espiritual. Preciso entender isso. E aonde Satanás vai agir? Na alma, na área espiritual. Está dando para entender? Ele não vai, mas até chegar no nosso corpo, é porque ele já dominou a nossa alma, a parte espiritual. Deixa eu correr aqui que eu tenho bastante informação. Eclesiastes 7,12, olha isso aqui. Olha como o diabo, demônio, Satanás engana as pessoas. A sabedoria oferece proteção, tal como o dinheiro. Veja, irmãos, sabedoria e dinheiro, mesma coisa. Mas o dinheiro no mundo físico e sabedoria no mundo espiritual. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Quem tem sabedoria preserva a sua vida. Não, mas as pessoas creem no dinheiro. Aonde Jesus diz que Mamon é um outro Deus. Não, eu vou preservar o dinheiro, porque o dinheiro é tudo. O dinheiro não é. É a sabedoria. A sabedoria que vai preservar a sua vida. Você pode ter dinheiro e ficar com câncer. Vai morrer. Não vai levar nada. Você pode estar cheio de dinheiro, sofrer um acidente, morrer e não vai levar nada.
Que adianta você ter tudo dinheiro? E agora a sabedoria que vem de Deus, ela te dá proteção, ela te livra. Por quê? Porque todo o teu entendimento, toda a sua fé, todo o seu crer, todo o teu saber está somente na palavra. Não está em homens, religiões, somente na verdade. Porque lembra, primeiro eu tenho que conhecer a informação. Qual que é a informação? A palavra de Deus. Eu vou ter entendimento dessa informação, aí sim vai gerar a sabedoria. Sabedoria, o que eu faço com a sabedoria? Eu tomo as minhas atitudes. Às vezes você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo fala com você, te convence, não vá em tal lugar. Aí você fala assim, você não tem sabedoria, você vai e desobedece a palavra de Deus. Aí acontece o mal. Aí você fala, pô, se eu tivesse dado ouvido, né? Agora a sabedoria obedece. Porque só quem é sábio consegue obedecer a palavra de Deus. Olha o que o Jó disse, Jó 28, 20. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Veja que o Jó lhe fazia essa pergunta. E Deus sempre vai dar resposta para todas as nossas perguntas. Então eu gostaria de deixar, não entrei ainda na mensagem de hoje, porque às vezes a pessoa, ela não, irmãos, as pessoas hoje, elas não valorizam o ensinamento, não valoriza a palavra de Deus, não vem na igreja, não quer saber de igreja, porque não quer ter entendimento, não quer ter sabedoria. Não, mas irmãos, é necessário, porque aquele que não busca não vai encontrar, depois vai bater, a porta não vai se abrir, vai pedir, não vai receber. Por quê? Porque não tem sabedoria. O entendimento é muito importante para que você possa ter sabedoria. As pessoas hoje desprezam leitura, livros, Bíblia. Você tinha que meditar nesse livro dia e noite, como diz a palavra de Deus. Você precisa de informação, pregação, informação. Eu passo, me desculpa, mas eu preciso falar um pouco de mim, da minha pessoa. Eu passo, minha esposa vê, eu passo a manhã inteira buscando informação. Hoje chegaram 5 livros, informações. Eu preciso de informação para ter entendimento, para ter sabedoria. Sem informação, a informação vem por dar ouvido à palavra de Deus, a verdadeira informação. Se você não ouvir, não conhecer a verdade, não entender a verdade, você não vai ter sabedoria. Você vai criticar, você vai falar um monte de coisa, um monte de asneira, vai ser que nem papagaio repetindo o que os outros. Sabe qual é a pior coisa, irmãos? É você não ter opinião, você não ter sabedoria e fica usando o entendimento dos outros. Ah, porque o fulano disse, porque o pastor fulano disse, mas sem nenhuma base, que nem eu falei agora. Não, o cérebro não processa o conhecimento, o pensamento, né, o entendimento, mas sem sabedoria vocês responderam. Isso é importante, irmãos. Não adianta eu conhecer a informação, conhecer, entender, mas não ter sabedoria para usar na hora que eu preciso. Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, ele usou a sabedoria. Ele conhecia a palavra, ele decretou a palavra, e ele disse para Satanás, não vem não, porque eu sei o que eu sou e o que eu posso fazer. Eu tenho disciplina na palavra de Deus. Uma pessoa que tem disciplina na palavra de Deus, nunca Satanás vai destruir essa pessoa. Então vamos para a mensagem de hoje. João 10:10. A natureza do inimigo. Vamos conhecer tudo para que a gente possa chegar nas batalhas espirituais. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância ou plenamente. Natureza de Satanás, matar, roubar e destruir. Amém? Então tudo que rouba, tudo que mata, tudo que destrói, vem de quem? De Jesus.
É a mão de Deus que está pesando, é provação de Deus, amém? Sim ou não? Não, irmãos. Tem gente, amém, amém. Presta atenção no que eu estou falando, irmãos. Informação, acabei de ler. Deus nos informou que Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele é ladrão, ele mata, ele rouba. O ladrão vem apenas roubar, matar e destruir. Ele destrói, não vem de Deus. É um entendimento errado das pessoas. Veja, a partir do momento que eu acho que Deus está castigando, que Deus está pesando a mão, que Deus vai fazer o mal na minha vida, que Deus vai fazer justiça, que Deus vai trazer prisão, que Deus vai... Irmãos, eu estou tendo entendimento, sendo que a informação que o próprio Jesus disse, quem mata, rouba, destrói é Satanás. Eu não, eu vim fazer a vontade do Pai, eu vim trazer vida para vocês, e vida com abundância, amém? Agora eu não posso também só crer na vida da abundância, eu tenho que crer que existe o inimigo. Se eu não estou conseguindo obter a vida abundante, é porque o inimigo tem legalidade na minha vida. Mas vamos mais. Origem do mal, rapidamente, porque todo mundo aqui dessa igreja sabe, né? Talvez alguém que vai assistir não saiba. Satanás era um anjo no céu, amém? Vamos lá, Ezequiel 28, 12. Vou ler rapidamente. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Irmãos, eu já ouvi um monte de pastor falando que não é Satanás isso aqui é o rei de Tiro. O rei de Tiro. Irmão, Satanás se apossou de um rei e trouxe toda a natureza lá do céu. Então, o profeta usou esse rei de Tiro, que ele estava possuído por Satanás, porque ele estava manifestando toda a característica de Lúcifer lá no céu. Próximo, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, cornalina, topázio, quartzo, crisolito, ônix, jaspe, safira, turquesa e berilo. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em vocês, iniquidade. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Na verdade, Deus não estava falando com o rei de Tiro, estava falando com a personalidade que estava nele. Quando uma pessoa manifesta, nós não falamos com a pessoa, nós falamos com o demônio que está manifestado naquela pessoa. Mais um. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, expus você diante dos reis para que o contemple. Então, essa é a história de Lúcifer, um anjo de luz que adorava a Deus, mas ele quis ser igual a Deus, ou mais do que Deus, né? Esse anjo cobiçou a honra e a glória de Deus. Houve uma guerra no céu, onde ele levou um terço do céu, questão de anjo. Ele conseguiu convencer um terço, como eles conseguem ainda, os demônios conseguem convencer um monte de gente ainda. Vou mostrar por que ele consegue convencer. Um terço dos anjos foram expulsos junto com eles. Apocalipse 12, 4. A palavra Satanás quer dizer acusador. A cauda dele arrastou consigo um terço das estrelas, olha lá, do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho no momento em que nascesse. Vamos? Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Filho dela foi arrebatado para junto de Deus, o seu trono.
A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1260 dias. Isso aqui a gente pode ir. Mais um versículo, 7. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, e um terço caiu. Então aqui diz que houve uma guerra lá no céu. E aí o que aconteceu? Lúcifer foi destruído, veio com um terço dos anjos. Voltando à palavra de Deus, se Deus não poupou os anjos, irmãos, que se rebelaram, preste muita atenção, você que é rebelde, toda pessoa que se rebela à palavra de Deus, que não quer ter o entendimento da palavra de Deus, a Bíblia diz que ele é um rebelde, e a Bíblia diz que todo rebelde é um feiticeiro. Se Deus não poupou anjos, que é acima do homem, anjo está numa posição acima do ser humano, vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Você acha que Deus vai poupar a nossa rebeldia? A nossa rebelião contra a palavra de Deus? Se Deus não poupou anjos, Hebreus 2,6, que são seres melhores do que nós, por causa da sua rebeldia, irá poupar a nós no dia do acerto de contas? Olha isso aqui. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? O próximo. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Então o homem foi feito um pouco menor do que anjo. Então o anjo tem uma patente maior do que o ser humano. E Deus lá no céu não poupou o rebelde, ou os rebeldes lá no céu. Olha o que diz 2 Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebroso, a fim de ser reservado para o juízo. Mais um. Se ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas, preservou, né? Então, irmão, se Deus não vai passar a mão na cabeça da gente. Ah, porque eu sou apóstolo, porque eu sou pregador, porque o fulano é não sei o que lá. Irmão, Deus não está olhando para isso. Ele não poupou anjo, que é maior do que os filhos dele. Tem uma patente maior, não vai poupar nenhum rebelde. E foi por causa da rebeldia lá no céu, que a pessoa quando ela peca, irmãos, presta atenção, toda pessoa que peca, no momento que ela está pecando, ela está querendo roubar a glória de Deus. Ela está dizendo que Deus está mentindo e Ele tem a verdade. Porque o que Ele está fazendo é certo. E o que Deus falou é mentira. Por isso que quando Ele foi falar com Adão e Eva, com a Eva, disse que nada, o dia que vocês conhecerem o bem e o mal, vocês vão ser maiores que Ele, igual a Ele. Para com isso. Ou seja, a rebelião traz o quê? Traz um sentimento que você é mais poderoso do que Deus. Porque você vai lá e peca. Porque você vai lá e desobedece a palavra de Deus consciente. E esse é um princípio que Satanás quer que você tenha, rebelião. Porque a rebeldia traz aprisionamento espiritual. Voltando, o engano de Satanás. Satanás sempre usa o engano. Usou com um terço dos anjos. Bom, ele convenceu um terço dos anjos a se rebelar contra Deus. E ele não vai convencer pessoas a se rebelarem contra Deus? Ele usou Adão e Eva, como eu disse, para se rebelar contra Deus. Ele tentou usar Jesus para se rebelar contra Deus. Se você se prostrar diante de mim, darei todos os poderes de todos esses reinos, porque a mim foi dado, eu dou a quem eu quiser. Veja, ele tentou enganar Jesus, mas Jesus ficou firme aonde? Na palavra. Jesus entendeu a palavra, que não importa o que ele estava lá com fome, não importa a necessidade que ele estava, não importa que ele estava num deserto há 40 dias, passando fome, privações. O que importa era que ele
continuasse confiando na palavra de Deus. Veja que a primeira tentação da Eva e Adão, eles não tinham falta de nada. Agora Jesus estava sendo provado a sua fé, e ele estava naquele momento com muita fome. 40 dias sem comer, irmãos. E aí o diabo, a primeira coisa, transforma a pedra em pão. Ele tinha poder, mas ele disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, a sabedoria é privar do seu eu. É não aceitar o que você quer, o que você acha, o que você entende, mas sim entender, buscar fazer somente aquilo que a informação e que você teve conhecimento manda você ser. Sabedoria é você pegar a informação que você teve entendimento de Deus e praticar. Jesus foi sábio, por quê? Porque ele pegou a informação da palavra, ele entendeu que ele não deveria obedecer Satanás, mas sim só Deus. Ele não deveria comer de tudo aquilo que Satanás mandasse ele comer, por mais poder que ele tinha. Eu tenho poder, irmãos, você tem poder de pegar uma arma e matar uma pessoa a hora que você quiser. Sim ou não? Todo mundo tem, pegar uma faca e ir lá e matar uma pessoa, todo mundo tem esse poder. Agora, quem está me instigando a fazer isso? Usando a minha raiva, o meu ódio? Satanás. Porque esse não é um princípio de Deus, não matarás, é o princípio de Deus. Então veja, ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus, mas Jesus foi sábio, por quê? Porque ele pegou a informação que ele tinha da palavra, ele conhecia a palavra, que ele não podia obedecer Satanás de hipótese alguma, por mais que aquilo lhe parecesse certo. Por exemplo, tem coisas certas que você faz, mas aos olhos de Deus é errado. Por exemplo, casar é errado, irmão, sim ou não? Sim ou não? Não. Agora, quando você casa com uma pessoa do mundo, não tem união entre a luz e as trevas. Você ter sócio com uma pessoa do mundo, você ouvir pessoas do mundo, você se assentar na mesa dos escarnecedores e comer com eles. Tem gente que está na mão da mesa dos escarnecedores, depende dos escarnecedores. Tem muita gente que está nesse patamar. Mas Jesus falou, eu vou continuar, mas eu estou com fome, continuarei com fome, mas eu só vou comer daquilo que Deus me dá. Isso é sabedoria. A sabedoria é quando você nega uma tentação, quando você nega um princípio maligno, uma vontade maligna, e você permanece na palavra de Deus. Voltando, suponhamos que você é uma pessoa que faz academia e gosta de fazer, mas tem aquele dia frio, que você acorda de manhã, a cama quentinha, frio, chuva, frio, aí vem o que no pensamento? Eu vou o quê? Faltar hoje. Mas por quê? Porque todas as condições estão dizendo que eu não preciso fazer aquilo. Mas uma pessoa sábia, fazendo uma analogia aqui, ela vai dizer, não importa se está chovendo, não importa se está frio, não importa se a minha cama está quentinha, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou obedecer aquilo que eu tenho que obedecer. Estou dando um exemplo só. A palavra de Deus não está ligado naquilo que eu posso ou não posso. A sabedoria não está ligada naquilo que eu posso ou não posso. A sabedoria está ligada naquilo que Deus quer que eu faça. Independente se eu quero ou não. Então, numa batalha espiritual, irmão, sempre Satanás vai usar a sabedoria. O seu entendimento para te dar uma sabedoria errada. Por exemplo, isso aqui é forte. Verdadeiramente o Senhor Jesus já levou todas as nossas doenças. O que Ele vai apresentar para você? Um médico e o remédio. Você está demonstrando que você é sábio aos olhos de Deus, ou você está falando que você é sábio aos olhos do homem? E tem gente que fala, não, Deus deixou os médicos, e médico é de Deus. Não, médico não é de Deus. Deus que é Deus. Deus, Ele é médico, a palavra de Deus.
mas eu preciso ter fé para isso. Se eu não tenho essa fé, devo sim ao médico. Devo sim tomar o remédio. Eu acho engraçado alguém falar de alguém que fuma maconha, cheira cocaína, se ele toma remédio, que é droga do mesmo jeito, e que deixa a pessoa tonta, que deixa a pessoa, né? Tem gente que toma remédio para dormir, né? O cérebro vai acostumando com aquilo, né? Não, eu preciso tomar isso aqui, senão eu não durmo. Veja, é droga. Então não podemos falar mal de ninguém que usa droga, se você também toma droga. Droga é droga. Entendendo? Está dando para entender? O seu nível de sabedoria vai te trazer a vida. Agora, você quer correr o risco? Jesus correu o risco de passar fome, morrer de fome naquele deserto, porque ele estava lá como ser humano, sem pecado, mas era um ser humano. Imagine 40 dias sem comer. Voltando, o espírito de rebelião ainda existe em todo descrente. Efésios 2:2. Nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, que é demônios, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja, demônio só pode agir na vida de desobediente. Quem não é desobediente, Satanás não toca na vida da pessoa, porque ele só pode tocar na vida do desobediente. Vou falar agora, existem áreas na vida das pessoas que ainda são desobedientes porque não creem na palavra de Deus. Não consegue ter a sabedoria, não consegue ter entendimento. A carne é mais forte. Às vezes a gente olha certas coisas que os crentes fazem. Internet, hoje o pessoal posta tudo, né, irmão? E a gente olha, puxa vida, como que pode fazer isso? Como que um pastor pode fazer certas coisas? Como aquela pessoa que diz ser crente, por exemplo, uma mulher que se diz crente, usando roupas que escandalizam, roupas curtas, roupas que mostram quase a sua intimidade, né? E diz que é crente. A palavra de Deus diz que nós não podemos descobrir a nossa nudez. Não tenho entendimento do que é isso. Hoje a graça barata está deixando. O apóstolo João nos ensina sobre isso, presta atenção nisso. Bom, se você não tem sede de conhecimento, se você não tem sede de entender a palavra de Deus, você nunca vai ser sábio aos olhos de Deus. Isso é importante você entender. Por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque poucos querem ter a sabedoria. Poucos querem, a maioria quer que Deus venha lá e fazendo um pirim-pim-pim vai fazer um milagre. Não vai fazer milagre, para disso. Deus não age dessa maneira. Uma, porque Ele já fez o milagre. Está consumado as bênçãos do Senhor. O apóstolo João mostra que todos ainda carregam a rebeldia em certas áreas de nossas vidas. Todo mundo aqui tem uma certa rebeldia. E é na área em que você vai ter problema na sua vida. Olha o que diz lá 1 João 8-10. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Próximo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Próximo. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então presta atenção, todos nós pecamos. Há uma grande diferença entre pecar e viver no pecado. Se você pecar, você tem que se arrepender para que você seja perdoado. Agora, tem pessoas que vivem no pecado porque acham que aquilo não é tão ruim. Ou seja, recebeu a informação, não entendeu a afirmação e não está sendo sábio aos olhos do Senhor. Mas João diz, lá em 1 João 3:6-10, diz o seguinte:
Veja, o próprio João está dizendo no seu próprio vídeo. O primeiro foi no capítulo 1, agora no capítulo 3. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que permanece na palavra não vai pecar. Se eu estou obedecendo a palavra de Deus, se eu entendi a palavra, estou tomando as minhas atitudes segundo a palavra, jamais, não tem como você pecar obedecendo a palavra. Todo aquele que peca não viu e não conheceu. Veja, não conheceu a verdade, não entendeu a verdade. Próximo. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que obedece é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém, irmãos? Então veja, mais um versículo, vamos até o 10. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Qual é a semente de Deus, irmãos? O princípio da sabedoria é a palavra de Deus, é o entendimento da palavra. Eu entendi que isso não pode fazer. Jesus entendeu, irmãos, que ele não podia se prostrar diante de Satanás. Jesus entendia que ele não podia transformar aquela pedra em pão. Ele tinha poder? Tinha. Mas a fome não era maior. O meu desejo carnal não pode ser maior do que a obediência à palavra de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. O pessoal usa isso aqui, que acha, não, agora eu nasci de Deus, eu não peco mais. Está mentindo, porque o próprio João falou lá no capítulo 1, que aquele que disser que não peca está mentindo, está falando que Deus é mentiroso. Mais um, desta forma são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. Então nós sabemos quem está fazendo a vontade de Deus e quem está fazendo a vontade do diabo. Aquele que peca está fazendo a vontade do diabo. Mas o próprio João diz, quem disser que não peca está mentindo. Então existem momentos na nossa vida que a gente peca. O que nós não podemos é permanecer neste pecado. Não nos arrependemos, não confessarmos. Confessar é mudar a direção. Confessar não é chegar e falar assim, Senhor, eu me arrependo. Não, não adianta você confessar e pedir perdão. Você tem que se converter, você tem que mudar a direção. Você não pode mais fazer aquilo. A palavra do Senhor diz, vai, não peques mais. O Paulo fala disso também, lá em Romanos 7, 23 a 25. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Veja, o apóstolo Paulo falava, eu tenho um lado meu que peca. Guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim, olha lá. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Porque os desejos da carne é a morte. Por exemplo, Paulo, ele era um homem casado. Mas depois que ele se tornou cristão, a mulher não quis seguir ele. Imagine quando ele via uma mulher bonita. Ele era um homem. Ele conhecia o lado de um homem. Ele até reclamou uma vez para Deus. Alguns dizem que esse era o espinho de Paulo, né? Porque ele não podia casar mais. Porque ele era uma pessoa que já tinha conhecido. Então o que acontece? E ele ficou nessa situação. Uns falam que era isso. Miserável, volta lá. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Mais um. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus. Veja, com a mente ele se colocava servo da palavra. Vou servir a palavra de Deus, não o que o meu corpo quer, não que a minha vontade. A vontade, irmãos, é muita gente. Nós temos vontade de fazer. Às vezes a gente fica ouvindo essas notícias aí da política, a gente fica imaginando uma bomba caindo lá no STF, né? A gente imagina, né? Mas não quer dizer que isso a gente vai fazer, né? Que nem eles querem culpar
o ex-presidente aí de uma coisa que talvez alguns imaginaram que ele nem sabia. É uma coisa de louco. Imaginar, todo mundo pode imaginar. O que a gente não pode é praticar. Agora, na graça de Deus, desejar é outra coisa. Se eu desejar uma mulher que não é minha esposa, eu estou cometendo adultério, né? Se eu falo mal do irmão, eu estou praticando homicídio, e assim por diante. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. A carne quer fazer você pecar. Por quê, irmãos? Por quê? Porque existem lugares do nosso espírito que ainda Satanás toma conta. Você nasceu de novo e teve partes do seu espírito que se converteu. Por isso que nós fazemos o tratamento de alma, restauração de alma. Porque a alma é a parte pensante que está fora do corpo. E ela faz com que o corpo manifeste. E se você continuar fraco nessa área, porque tem um inimigo, mas por que tem um inimigo lá? Eu expulso ele, não, tem que quebrar a legalidade. Se é uma iniquidade que está vindo de geração em geração, como que você vai se livrar? Você tem que se libertar, tem que quebrar essa iniquidade. E assim por diante. Por isso que o mês que vem, nós vamos começar novamente aqui na nossa igreja, online, tá certo? Esse tratamento de alma, novamente, restauração de alma, restaurando a alma. Começa o mês que vem. Aí nós vamos divulgar. Outra coisa, eu fui até 25, né? A natureza pecaminosa se revolta contra a palavra de Deus. Jesus falou dele também. Olha o que Jesus falou dessas pessoas que se revoltam contra a palavra de Deus. João 8:42. Jesus lhes disse: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Quem é Jesus? A palavra, a verdade, é a informação. Vocês me amariam, ou seja, vocês jamais iriam desobedecer, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Toda a palavra vem de Deus. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Mais um. Porque não compreende o meu discurso. As pessoas não compreendem o que é pregado. Veja que Jesus falou: se vocês não compreendem, não adianta você vir na igreja, não adianta você ler uma Bíblia, se você não compreende o que Deus quer falar com você. O que Deus está falando. Porque através dessa revelação, dessa compreensão, é que você vai usar sabedoria. Sabedoria é o quê? É obedecer, é fazer aquilo que você compreendeu, segundo a informação que Deus te deu. Porque não compreende o meu discurso, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. A gente escuta, mas não ouve Deus falar. Mais um. Vocês são do diabo. Vocês é dele. Porque vocês estão dando ouvido a eles, quando vocês não dão ouvido a mim. O pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Olha lá, querem fazer o que ele deseja. Veja, a sabedoria não é a de Deus. Eu tenho informação, eu tenho entendimento, mas eu não quero fazer o que a palavra de Deus diz, eu quero fazer o que o diabo deseja. O que o diabo desejou em Adão e Eva? Desobedece a palavra. O que o diabo desejou lá no céu? Que Lúcifer fez com os anjos? Fazer com que ele se rebelasse contra Deus. O que o diabo tentou contra Jesus? Fazer ele se rebelar contra a palavra. E o que ele continua fazendo? A mesma coisa. Vocês são do diabo, por quê? Porque é o pai de vocês e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, não se apegou à palavra. Pois não há verdade nele, ele mata, rouba e destrói. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso o pai da mentira. Toda pessoa que mente está sendo controlada por Satanás. Mais um. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. A pessoa ela não crê na palavra de Deus, não entende a palavra de Deus, porque está falando a verdade. Porque o diabo fala e a pessoa aceita. O Deus fala e ele não aceita. Você precisa ter esse entendimento.
Efésios 6,12 diz, irmãos, que a luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades das hostes da maldade. Satanás influencia as pessoas. Daniel 10:12. Estou terminando. Ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Daniel estava orando, né? Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus. Veja, ele buscou o que, irmãos? Entendimento. Tem que entender o que Deus quer. Se você não entender o que Deus quer para a tua vida, o que Deus quer para a tua vida não é o mesmo que Ele quer para a minha vida. O que Ele quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida profissional não é a mesma. Deus me chamou para ser um pregador, não para ser um engenheiro, não para ser um empresário. Se você não entender o que Deus quer para a sua vida, mas você precisa buscar o que Deus quer que você faça. Ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você se decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. Veja, o anjo apareceu. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim. Então havia uma potestade que foi chamado como príncipe do rei da Pérsia. Por quê? Porque era parecido, estava incorporado. Esse Pérsia aí tinha as mesmas características de Satanás. Resistiu a mim durante 21 dias. Por isso que existe o tal do jejum de 21 dias, que o pessoal faz aí, né? Então Miguel, um dos príncipes, outro anjo do Senhor, supremo, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você, veja, eu vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos dias que virão, pois a visão se refere a uma época futura. Ele buscou entendimento, recebeu a palavra. Só apóstolo, mas apareceu um anjo para o Daniel. Mas eu gostaria de falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o anjo da igreja é o pastor. O anjo da igreja é o pastor. Se você não respeita o pastor, se você não submete ao pastor, se você não crê no pastor, se você não concorda com o pastor, Deus nunca vai falar com você através desse pastor. Porque Deus escolheu esse pastor como o anjo da igreja para falar com você. Ai dele se mentir, ai dele se enganar, ai dele se não falar a verdade, vai sofrer no mármore do inferno. Por isso que só se prega a palavra de Deus. Aquilo que a pessoa não entende é porque você tem uma legalidade dentro de você que impede de você ter entendimento daquilo que é pregado. Agora vim explicar a você o que acontecerá, porque essa visão ele explica. Voltando, foi até o 13, né? Foi até o 14. Vamos embora. Satanás pode assumir forma visível? Pode. Pode, ele pode se materializar para certas pessoas. Demônios causam cegueira e impedem as pessoas de falar. Não precisa abrir, não. Lá em Mateus 12, 22, já havia uma pessoa manifesta com espírito mudo e surdo. Mateus 12, 22. Então está lá. Demônios causam convulsões, ataque epilético? Causam. Está lá em Marcos 9, 17, 20. Demônios podem fazer pessoas se autodestruir? Pode. Aquele menino, né, que queria se jogar no fogo, lá em Lucas 8, 30, 33. Então os demônios é que fazem as pessoas, irmãos, fazerem o mal, a se suicidar, a pensar em suicídio, em morte, em medo, desânimo. Primeiro ele fala com você, mas como que ele fala com você? Ele fala lá na sua alma. E quem responde? O teu corpo, tuas atitudes. O Espírito Santo fala com a gente, tem que haver a pregação da palavra. A palavra de Deus é informação, o Espírito Santo faz o entendimento e você tem que ser sábio para agir, não resistir àquilo que Deus te falou. O que acontece hoje é que muitas pessoas resistem. Demônios podem criar ilusões poderosas
e imitar o poder de Deus. Pode, fez lá em Êxodo, Moisés jogou a vara, né, o Arão, junto com o Arão, transformou uma serpente, aí foram os feiticeiros lá, também jogou uma vara e virou uma serpente, só que a serpente de Moisés comeu a serpente. Pode fazer, você vê coisas, o pessoal, vocês podem ver que as pessoas querem ver, querem, o nome da RG, querem saber do futuro, querem saber não sei o que lá. Isso é uma enganação do diabo, porque Jesus não praticava essas coisas. Jesus pregava o evangelho, disse, obedece agora a palavra, fique na palavra, creia na palavra, haja pela palavra, que o demônio não vai agir na sua vida. Demônios, através de seus seguidores, presta atenção, tem gente que segue Satanás, pode realizar sinais e prodígios. Mateus 24, versículo 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os escolhidos. Então, tem muitos aí que estão enganando, mas as pessoas preferem ver, fazendo sinais e maravilhas, né? As pessoas se apegam muito a milagres, a cair, a manifestar, ficar rodando, né? Cair lá, que eles falam com o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o profeta é sujeito, né? O Espírito é sujeito ao profeta. A Bíblia diz que um dos dons do Espírito é domínio próprio, irmãos, domínio próprio. O Espírito Santo não pode me capitular. O Espírito Santo não pode me capitular. Quem capitula as pessoas chama-se demônios. O Espírito Santo, se ele pudesse me capitular, eu nunca mais ia pecar, eu só ia pregar a verdade. Ele chegava, eu vou receber o Espírito Santo aqui, aí eu começava a falar com você. E tem gente que fica olhando, vai nas igrejas para cair, e um monte de gente vai atrás. Mas acontece milagre, e daí? Mas Satanás engana as pessoas, porque isso, a palavra de Deus não nos dá um conhecimento, não nos dá entendimento. Numa batalha espiritual, irmãos, para vencer o inimigo, porque você pensa uma coisa, você acha que quem está matando, roubando, destruindo? Satanás. Quem está colocando a doença? Satanás. Aí ele vê você tomando uma atitude fora da palavra de Deus, e você achando que Satanás é Espírito Santo, o que ele vai fazer? Ele vai te curar. Só que ele vai vir, como tem uma brecha, você acredita nele, ele é mentiroso, ele é teu pai, ele vai trazer uma doença pior lá na frente, ou um problema pior na sua vida. E a pessoa fica se enganando, achando que aquilo é de Deus. Não adianta você falar glória a Deus, aleluia, mas Deus sabe que não foi ele. Não foi através da sua fé na palavra, foi através de um ato que Satanás manifestou na sua vida, na vida de outro. Eu vi umas babaquices esses dias aí, inclusive um pastor foi obreiro comigo, mas que ele tem uma igreja aí no certo lugar, não vou ficar falando nome aqui, mas o que ele fala, eu falei, quer ver, puxa vida, dá vontade. Uma vez até liguei para ele, falei com ele, né? Ele falou, para de falar besteira, o importante é que a igreja está cheia, né? E está dando muito lucro, é isso que eles querem, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Nunca vi Jesus fazer isso. Então vocês têm que ficar na palavra de Deus, não no que eu falo, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, fique de pé. Satanás quis enganar Jesus, veio com umas historinhas, veio mostrando poder, veio bajulando ele, dizendo que ele era de Deus, mas ele não caiu na tentação, ele ficou firme. Pense, irmãos, quando Jesus foi tentado, na sua pior situação, preste atenção nisso, esse é um segredo. No momento em que ele estava mais vulnerável, no deserto, 40 dias sem comer. E aí ele falou, vou tentar ele, porque, veja, ele resistiu, mas veio a prova da fé. Aí Satanás vai pegar você no momento que você está passando por mais dificuldade.
A hora que você está prestes a desistir, é a hora que vai vir a tentação, para que você desista, porque você está fraco. Porque você não está dando ouvido à palavra, você está chorando, você está reclamando, você só está vendo problema. É a hora que Deus está te testando. Qual é a atitude que você está tomando? É uma atitude sábia segundo a palavra, ou é uma atitude carnal segundo a tentação de Satanás? Quando Jesus chamou Pedro e o irmão dele, João, para pregar o evangelho com ele, não chamou ele no momento em que eles estavam pobres, barco vazio. Vai lá, enche o barco de peixe dele, lotou, nunca pescaram tanto. Aí saiu fora, falou: Pedro, quer largar a profissão de pescador de peixe e virar pescador de homens? Jesus não chamou ele no momento em que ele estava derrotado. Jesus chamou ele no momento em que ele estava bem. Então, muitos são chamados para fazer a obra de Deus no momento que está bem. Porque no momento que é bem, o dinheiro fala mais alto às vezes. A prosperidade, eu estou bem, né? Tem gente que é chamado para fazer a obra e não quer fazer a obra, porque o dinheiro está suprindo a sua necessidade. Mas é a vontade de Deus. Preste muita atenção nessas dicas que a palavra de Deus diz. Não é a minha vontade, mas a vontade dele. Glória a Deus. O dia que eu falei assim, olha, eu vou fazer a obra de Deus, eu tinha passado os currículos. Irmão, 2 empresas me chamaram. 2 empresas me chamaram de Catanduva para eu trabalhar. Sabe o que eu fiz? Aqui, Farroupilha. Eu já decidi que eu vou fazer a vontade. Eu estava naquela época lá de dormir com barata, comer, só passando necessidade. Mas eu não voltei atrás. Não é mais a vontade. A palavra do crente é se ensina ou não. Fora disso é procedência maligna. Quando você disse, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, você aceitou a palavra de Deus como seu guia. É a vontade dele, não é mais a sua vontade. E todas as vezes que você não faz conforme a palavra de Deus, o inimigo ganha você. E ele mata, rouba e destrói. Amém? Glória a Deus. Mas o que eu preciso fazer? Buscar sabedoria. Busca sabedoria. Pede para Deus sabedoria que Ele vai te dar. Pega as informações. O que você vai fazer com essa palavra que você ouviu hoje? Você vai usar ela ou você vai esquecer? Você vai se preocupar com os teus problemas a partir de hoje? Ou você vai meditar nessa palavra? Ou você vai buscar mais entendimento nessa palavra? Sexta-feira que vem eu vou trazer mais entendimento sobre essa palavra. Fecha.